possamos entender qual seja a tua boa, perfeita, Senhor, e agradável vontade, em nome do Senhor Jesus, amém. A palavra, qual é o título aí, de 2 Coríntios 12, versículo 7, o que está escrito aí? O espinho na carne, escrito pelo apóstolo Paulo. Domingo falamos a carta do apóstolo Paulo à igreja em Roma, as lutas interior que o apóstolo Paulo vinha passando, e hoje nós vamos mais uma vez falar trecho do apóstolo Paulo. Aí ele fala sobre o espinho na carne. Quem aqui um dia já entrou um espinho na sua carne? Já entrou um espinho? Aonde? Não é isso? Mas quando ela entra entre a unha e a carne, pastor, incomoda. Então, para você entender o que o apóstolo Paulo quer dizer aqui, esse espinho na carne dele era algo que vinha o quê? Lhe causando o quê? Incômodo. Esse espinho na carne era algo que interior dentro dele estava incomodando. Vai estar um pouco diferente da sua Bíblia, porque essa minha Bíblia aqui é da linguagem atual, é a linguagem de hoje. Seria até bom você ter uma Bíblia dessa. Eu vou ler ela que fica mais fácil para você entender. Versículo 7, ele diz assim, ó: mas para que não ficasse orgulhoso demais, por causa das coisas maravilhosas que vi, eu recebi uma doença dolorosa, que era como um espinho no meu corpo. Ela veio como um mensageiro de Satanás, para me esbofetear e impedir que eu ficasse orgulhoso. Versículo 8: 3 vezes orei ao Senhor e pedi que Ele tirasse esse sofrimento, mas Ele me respondeu: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Olha só, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar nas minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Aí ele diz mais, versículo 10: eu me alegro também com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições, as dificuldades, pelos quais passo por causa de Cristo, porque quando penso que toda a minha força, quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. Na sua Bíblia está assim: quando sou fraco, é aí, não é assim que está? Está um pouco diferente. Quando sou fraco, é aí que estou. Por que o apóstolo Paulo fala isso? Que quando parece até uma incoerência, né? Quer dizer, quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Por quê? Porque quando a gente se sente fraco, qual é o momento que a gente mais se aproxima de Deus? Qual é o momento que a gente ora mais? Quando somos perseguidos, quando somos caluniados. Se tudo tiver 1000 maravilhas, dificilmente a gente abre um jejum. Se tudo tiver 1000 maravilhas, dificilmente a gente acorda de madrugada para orar. Se tudo tiver 1000 maravilhas, dificilmente a gente se aproxima para ler a palavra de Deus. Que as coisas estão bem. Quer dizer, parece que quando tudo está indo bem na nossa vida, então a carne, ela traz uma acomodação. Senta aqui, pastor Aguinaldo, fica aqui. Por isso que o apóstolo Paulo disse: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Aí eu anotei aqui, ó. Olha só isso aqui, ó. Em toda a Bíblia, a palavra graça, em toda a Bíblia,
a palavra graça aparece por 323 vezes. A palavra graça em português vem do latim grato, agradável, amável. No grego, a palavra traduzida significa graciosidade, atrativo, favor, muita ajuda, gracioso ou boa vontade. Paulo é o apóstolo que mais fala da graça de Deus em suas epístolas. Também foi o apóstolo que mais experimentou da graça de Deus no sentido absoluto da palavra. Olha só isso aqui, presta atenção. Perseguidor dos cristãos, Paulo, ele era o quê? Perseguidor dos cristãos, converteu-se e tornou-se perseguido pela fé que antes perseguia. Olha aí, antes ele perseguia os cristãos, depois que ele se converteu, ele passou a ser perseguido. Às vezes, pessoal, somos perseguidos por pessoas supostamente da fé. Você tem que tomar cuidado. Você tem que tomar cuidado. A perseguição do apóstolo Paulo era pessoas supostamente de Deus. Quem crucificou Cristo na cruz? Foi quem? Os religiosos. Então Paulo tinha esse espinho na carne. E ele pediu para Deus: tira esse espinho da minha carne. Ele falou: a minha graça te basta. Todos nós temos o nosso espinho na nossa carne, quer dizer, as nossas fraquezas, as nossas debilidades, aquilo que machuca a nossa carne. Eu acho, isso aí é algo, pensamento meu. Eu acho, pastor Guinaldo, que esse espinho na carne de Paulo eram as perseguições que ele sofria, as injúrias, as palavras. Quem aqui você fica muito chateado quando você descobre que tem alguém fazendo fofoca ou falando mal do teu nome? Você fica muito chateado? Quem aqui, pastor, se falar de mim, eu não estou nem aí, faz assim. Tem gente que não está nem aí, mas tem gente que se importa com o que dizem, principalmente mulher, com o que pensam ao seu respeito. Então Paulo, ele tinha esse espinho na carne dele, essa fraqueza, essa luta, como falávamos domingo, naquela outra passagem que ele falou, pelo que aquilo que eu quero fazer, eu sei o que é certo, a minha mente sabe o que é certo, mas apesar de saber o que é certo, eu acabo fazendo o que é essa luta. E essa luta sempre vai existir. É a luta da nossa carne, é a luta dos nossos desejos, dos nossos impulsos. A gente tem que controlar isso. Como eu falei domingo a respeito do corpo morto, todos nós carregamos um corpo. Quando sepultamos ele na cruz, quando se batizamos nas águas, então a gente sepulta aquela velha criatura. Você não sabe, você não imagina quantas pessoas entre o Natal e o Ano Novo se afastaram da igreja. Olha aqui, muita gente acabou tropeçando na fé. Talvez aconteceu com você. Nesse Natal você acabou tropeçando, acabou cedendo para a tua carne, caiu, não vou usar essa palavra cair, porque eu já falei que o diabo usa essa palavra cair para colocar na cabeça da pessoa que ela caiu e não tem mais jeito. Por isso que a Bíblia diz: o cair é de quem? E o levantar. Caiu, levanta. Nessa trajetória da fé, nessa trajetória da nossa fé, vai ter momentos que a gente vai tropeçar. Vai ter momentos que a gente vai... Você já tropeçou? Você vem andando, a pessoa vem andando,
de repente ela tropeça, caiu. Lembra-se do surfista. O surfista está lá para poder pegar a onda. Aí perde. Como é que fala quando o surfista perde a onda? Hã? Como é que é? Tropar? É isso mesmo? Dropar. É o quê? Tu não é surfista, pô? Mas na Paraíba não tem água.